A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso médio em teologia. O nosso tema é Bibliologia do Novo Testamento. Eu gravei uma aula anterior onde ficou faltando uma parte que seria a introdução. Então, hoje eu vou dar continuidade, mas vou falar rapidamente sobre essa primeira aula, que é a introdução, que é o período interbíblico. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou bacharel em teologia e sou professora de Bíblia há mais de 20 anos. Se você é meu aluno e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve e dá o like. Se você não é meu aluno, mas caiu aqui de paraquedas nesta aula de teologia, Bibliologia do Novo Testamento, gostar, também dá um like e se inscreve para ajudar o nosso canal a crescer e a palavra de Deus chegar para muito mais pessoas. O período interbíblico, que está na nossa lição de número 1, é aquele período de tempo de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Durante esse período, é conhecido como os 400 anos de silêncio, Deus não se manifesta de forma que era costumeira, vamos colocar assim, através de profetas, sonhos, visões, anjos, mas Deus não está parado. Ele está trabalhando, preparando para a chegada do seu filho. Durante o período interbíblico acontecem algumas coisas muito importantes e cada uma delas são preparações para a chegada do Filho de Deus. A primeira coisa que acontece no período interbíblico é a construção, é isso mesmo. Nesse período interbíblico, a construção, a gente já começa ele com o retorno do povo de Israel da Babilônia, com Esdras, Zorobabel, Neemias, ali fazendo a reconstrução da cidade, dos muros do templo. E ali naquele período também com o Império Persa, com o domínio persa, e tudo isso está na apostila. Estou fazendo apenas um resumo para você entender que nós já voltamos na outra aula com os evangelhos e ficou faltando essa pequena introdução. Então, todo o período persa é o período que o povo está retornando para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, para Esdras entrar ali fazendo todas as atualizações, as organizações da Torá, da lei, organizando os livros, crônicas, deixando os salmos, deixando tudo organizadinho para que o povo, retornando, possa ter a palavra de Deus de forma organizada para eles terem ali acesso, aprendizado. Após esse período em que os persas estão ali no domínio, os persas eles têm um domínio muito bom e o domínio deles, quando eu digo bom é no sentido de que eles não escravizam, eles mantêm a pessoa no seu lugar, né, no seu país, na sua terra, respeitando até a cultura e respeitando também a religião daquela pessoa, contanto que ela pague os seus tributos. Então foi um período assim de bastante paz para o povo de Israel. Mas então vem o período grego, tudo isso nesse espaço de 400 anos, que é conhecido como período interbíblico, entre os testamentos. O período grego, que vai de 333 a 323, que é com Alexandre o Grande, onde ele conquista um vasto território, derrota os persas e traz ali uma excelente influência do grego, né, da língua grega, que também vai ajudar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o seu domínio, né, a sua conquista é rápida, são só 13 anos de batalha, de conquistas, e ali ele morre muito jovem. Seu domínio, né, seu império é dividido entre seus 4 generais, e eles então começam uma briga entre eles também, onde está aqui na apostila as disputas entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Quero que você leia, estou fazendo apenas um resumo para você entender, e é aí onde entra o Império Romano. Mas antes do Império Romano entrar, entra os Macabeus. O período dos Macabeus é muito interessante, porque Antíoco Epifânio, um destes aqui dos gregos, ele se envolve no mundo ali dos judeus, em Jerusalém, no templo, de uma maneira bastante diferente, bastante grosseira, diferente do que também Alexandre exercia e que ensinava para os seus generais exercer. Alexandre fazia muito semelhante
aos persas, que era manter as pessoas na sua terra, respeitando suas religiões, respeitando sua cultura. Ele implanta a cultura helenista, sim, mas respeitando a cultura local. E então vem esse Antíoco Epifânio querendo mudar as estações, querendo mudar os tempos e os costumes, e então ele faz uma coisa horrível, coloca imagens de escultura no templo de Deus, sacrifica uma porca no altar do holocausto, força os hebreus a comerem carne de porco, e tudo isso faz com que se levante uma revolta, e a revolta é através dos filhos de João Hircano, que é com seus filhos, né? Diz assim que estes homens, Judas Macabeu, junto com os seus irmãos, foram homens que se levantaram contra Antíoco Epifânio, batalharam e guerrearam contra ele e venceram. Diz a história lá no segundo livro de Macabeus, um livro apócrifo, que é um livro histórico importante, mas não é inspirado, que ele volta para sua terra ali e morre de tristeza, seguindo a profecia lá de Daniel, que ele iria morrer. Esta pessoa da qual Daniel profetiza ali nas profecias relacionadas ao Império Grego, ele diz que esta pessoa morreria sem força de mão, sem força do braço, sem força de violência nenhuma, e ele morre de tristeza ali na sua terra. E os macabeus governam a Judéia por um grande período de tempo, até que vem, então, começa a haver algumas disputas entre eles, algumas brigas, e aí onde entra o Império Romano para trazer a paz entre eles, e aí tira aquele que estava ali ainda da família dos Asmoneus, que é de Judas Macabeu, e ele então coloca o seu próprio governante, que é Herodes, o bem conhecido, né, o tão conhecido Herodes o Grande. E aí, quando vai chegando esta parte, né, os irmãos já sabem que Herodes o Grande é justamente aquele Herodes que manda matar as criancinhas, é isso mesmo, lá em Belém, quando ele descobre através dos magos do Oriente que haveria nascido um rei, o rei dos judeus, e ele busca saber onde esta criança tinha que nascer, quanto tempo de idade ela tinha, e ele manda matar estas crianças. Veja que nós já estamos agora no Evangelho. O período interbíblico já se passou, com o surgimento as sinagogas surgiram na Babilônia, mas se tornaram populares, né, em Jerusalém, o surgimento das sinagogas, tornando-se como centros de estudo, com as seitas dos fariseus, dos saduceus, com o surgimento do sinédrio, também ali com relação aos gregos, os gregos que permitem que os judeus possuam esse tribunal de pequenas causas para eles resolverem suas questões, com o aumento, né, com a proliferação da língua grega, facilitando a comunicação, o comércio, a divulgação de livros, inclusive dos evangelhos e as cartas de Paulo, que nós vamos ver mais para frente. Então, para que vocês entendam que cada um destes povos foram contribuindo com algo para a chegada do Filho de Deus, para a chegada de Jesus. Isso está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, se não me falha a memória, que ele diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia, para que eu não venha errar com vocês. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deixa eu só confirmar o versículo para eu não ler errado para os nossos irmãos. Gálatas, no seu capítulo 4. E nesse período em que os nossos irmãos, Gálatas 4, versículo 4, é isso mesmo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, tudo o que acontece anteriormente com a ajuda destes povos é justamente para que a plenitude dos tempos acontecessem. Essa palavra plenitude significa tempo completo. Então, quando tudo estava completo, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, os primeiros povos
As primeiras dominações, que são os persas, permitem o retorno do povo para reconstruir o templo, a cidade, os muros, para deixar regularizada a questão do livro sagrado, com Esdras ali, organizando, deixando tudo bem organizadinho, a Torá, a Taná, tudo organizado para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Em seguida, vem os gregos trazendo o idioma que facilitaria a propagação da palavra de Deus, tanto do Antigo Testamento, com a Septuaginta, a versão dos 70, que é do hebraico para o grego, como o Evangelho de Jesus Cristo. Depois vem os romanos, e os romanos ajudam a plenitude dos tempos, ao tempo se completar com a segurança, com a paz, com todo aquele regime que ele tem de organização, de ordem, de regra, para que quando o Senhor Jesus viesse, tudo já estivesse preparado para que também o seu evangelho pudesse ser espalhado por toda a terra, com segurança, com os nossos irmãos podendo viajar por terra ou por mar, pregando a palavra, sem correr o risco de serem mortos, assaltados, passarem por ali perigos que antes estava ali solto, mas com o militarismo romano isso foi impedido e eles colocaram regra, colocaram ordem, colocaram todas as coisas nos seus devidos lugares, as guardas, as guaridas romanas, a paz no mar, a paz por terra, as estradas romanas, todos as obras de organização da cidade, obras de saneamento básico, de limpeza, tudo isso contribuiu e cooperou para que o evangelho se espalhasse, para que o Filho de Deus tivesse ali o tempo pleno, o tempo completo para o seu nascimento. E nasce ali com Herodes o Grande, que é um excelente construtor, um político muito forte em suas obras, fez obras grandiosíssimas e que também contribuiu para o evangelho. Inclusive, uma das coisas que Herodes o Grande fez, e que depois nós vamos poder ver nos evangelhos, é justamente a construção, ou melhor, a reforma do Templo de Jerusalém. Nós vamos ver ainda mais para frente em alguns temas que o templo, os discípulos ficam admirados com relação à beleza e à grandeza do templo e admirando-se. E Jesus fala a respeito de que se derrubassem aquele templo, em 3 dias o Senhor o reconstruiria. E aí há aquele comentário que Herodes havia levado 40 anos para reformá-lo, para fortalecê-lo, para embelezá-lo. E como que Jesus podia fazer isso em 3 dias? Então, para vocês entenderem o poder que Herodes tinha nesse período, influenciando também aos judeus, ajudando-os e ali agradando-os com a reforma do seu templo. Então, essa era a introdução que havia ficado faltando da aula passada. Na aula passada nós já demos início nos evangelhos e nós falamos sobre o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como evangelhos sinóticos, evangelhos que possuem a mesma visão, a visão de Cristo como homem. E aí, nós temos agora o evangelho de João. O evangelho de João é um evangelho onde Jesus é apresentado como Filho de Deus. É isso mesmo, como Deus. Tanto que os sinais, os milagres de Jesus são apresentados no evangelho de João como sinais. Então, João separa 7 sinais que provam que Jesus é o Filho de Deus. E ele começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João já escreve ali por volta de 85 a 90 depois de Cristo, e onde ele está num período da igreja, praticamente quase 100 anos do cristianismo, num período da igreja onde muitas heresias estão entrando na igreja, estão saindo de dentro dos irmãos. Ele mesmo escreve depois numa das suas cartas, nós vamos entrar nelas, numa das suas cartas que ele diz, estavam conosco, mas não eram de nós. Saíram de nós, mas não pertenciam a nós.
Então, são coisas que às vezes estão ali no meio da igreja, mas não pertencem à igreja, estão ali para envenenar. E a seita mais conhecida na época era o gnosticismo. O gnosticismo, essa palavra gnose significa conhecimento, onde eles pregavam que a salvação viria através do conhecimento. Não o conhecimento de Jesus Cristo como Salvador, mas o conhecimento especial, um conhecimento oculto, onde apenas os escolhidos, os eleitos, teriam acesso, envolveria coisas místicas, envolveria alguns tipos de situações, provas, porque eles acreditavam que a carne, a matéria era má, então a matéria precisava ser castigada para que a alma, o espírito se elevasse, e eles não acreditavam que se Jesus fosse mesmo o Cristo, que ele tivesse vindo em carne, porque a carne é má. Se ele tivesse vindo em carne, então ele não era suficiente para salvar. Por isso que o evangelista João bate tanto nessa tecla de que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é o espírito do anticristo. Nós vamos ainda entrar nas cartas, na parte aqui do evangelho de João. O autor deste evangelho é identificado como discípulo a quem Jesus amava, é assim que ele se autodenomina. Desses discípulos que se chamam João, o mais aceito é realmente João, o irmão de Tiago, que fazia parte do círculo íntimo de Jesus. João é o filho de Zebedeu e de Salomé. Ele é conhecido também como filho do trovão, junto com seu irmão Tiago. O conteúdo do seu livro, do seu evangelho, são narrativas. Deixa eu ler aqui direitinho como tá aqui. Enquanto era provável que João conhecesse as narrativas dos outros 3 evangelhos, ele escolheu não seguir a sequência cronológica desses eventos ou na mesma ordem tópica. Neste caso, ele se utilizou, né? Ele pode ter se utilizado de tradição oral comum e ele ampliou, né, a sua visão em alguns conhecimentos particulares que apenas ele possuía, ministério que é particular do ministério de Jesus, que não são comuns ou que são comuns aos outros. Outra coisa interessante também, diferente, né, distinto no seu evangelho, é que ao invés de parábolas familiares, João tem discursos extensos, em lugar de muitos milagres, né, e curas, como nos outros evangelhos sinóticos. Ele usa 7 sinais cuidadosamente escolhidos. Também o ministério de Jesus gira em torno de 3 festas, que é a Páscoa. Gira em torno das 3 festas da Páscoa. E também os ditos eu sou aparece diversas vezes. Isso é bem interessante, que o eu sou aparece muitas vezes em muitos dos longos discursos. Outra coisa interessante também do Evangelho de João é o caso da mulher samaritana, né? Algumas pessoas não conhecem, não sabem por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e lá por volta de 722 a.C., houve o exílio assírio do Reino do Norte, que foram as 12 tribos. Isto está na 2 Reis. Depois eu vou conferir direitinho, depois eu coloco aí na descrição, que eu não acabei não anotando aqui, que conta sobre esse momento, esse episódio em que a Assíria leva cativo todos os povos, né, que estavam ali no Reino do Norte, as 10 tribos, e envia pessoas da Síria, povos assírios, para cá. E quando eles estão aqui, lá está escrito lá em 2 Reis, diz que animais selvagens, leões, começam a atacar estas pessoas. E eles enviam um aviso ao rei da Síria, dizendo para enviar alguém do povo de Israel para a terra novamente, para ensiná-los a apaziguar o Deus da terra, porque ele estava furioso, porque eles não sabiam o que fazer para demonstrar temor a este Deus. Então eles enviam um sacerdote com a sua família, ele ensina o povo a fazer os sacrifícios e temer a Deus, mas eles, mesmo fazendo isso, eles continuavam com seus deuses. E aí o que os judeus os mostra, né, os acusa, é que ali houve uma mistura de raça, que os samaritanos não seriam judeus legítimos. Isso era muito importante para eles, além de ter a questão, né, da idolatria. Depois, com o tempo, eles tiveram lá sua própria
seu próprio templo no Monte Gerizim, tiveram sua própria escritura, que é o Pentateuco dos Samaritanos, onde são só os 5 primeiros livros, né? A Torá samaritana, só os 5 primeiros livros, eles não possuem mais nenhum outro. E eles ali praticaram o judaísmo, mas ainda havia muita idolatria. E aí, assim, nós podemos ver também que numa dessas festas, como eu falei, o Evangelho de João gira em torno de 3 festas, e é por isso que nós sabemos que Jesus esteve aqui na Terra durante um período de 3 anos, alguns colocam 3 anos e meio, outros 3 anos, por causa dessas 3 festas que Jesus sobe a Jerusalém para comemorar, e uma delas é a festa do Hanukkah, ou a festa da dedicação, que está também no Evangelho de João, no seu capítulo 10. Deixa eu pegar aqui novamente a minha Bíblia, Evangelho de João, só para os irmãos entenderem o ponto que a gente quer chegar, e aí a gente já está fechando a parte do Evangelho de João, onde ele diz assim, Evangelho de João, no seu capítulo 10, no versículo 22, onde ele diz: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. A festa da dedicação, um período de inverno, acontecia o primeiro dia da festa, uma festa que durava 8 dias, começava, seu início era no dia 25 de dezembro. A festa da dedicação é também chamada de a Festa das Luzes, ou Hanukkah, que foi aquela época dos macabeus que eu contei para vocês. Quando Judas Macabeu fez aquela limpeza, né, que o Antíoco Epifânio bagunçou com o templo, com a casa de Deus, e eles vencem a guerra e fazem aquela limpeza no templo, eles fazem uma dedicação, ou seja, consagrou o templo novamente a Deus. E ali eles encontram uma menorá de 8 hastes, encontram um pouco de azeite, acendem as luzes do templo. Essas luzes duram 8 dias ali acesas, e eles dizem que é um milagre, é muito bonita a história. Pesquise aí na internet para você ver. E ali esta festa passa a ser comemorada de todos os anos como a festa das luzes ou a festa da dedicação do templo, que deu início, teve o seu início ali com Judas Macabeu. Na época de Jesus ainda estavam comemorando e até hoje ainda comemoram, e o primeiro dia é dia 25 de dezembro. É claro que foi chegando ali o 3º século, essa festa começou a mudar. No caso, não a festa dos judeus, mas essa festa começou a ser incorporada ao cristianismo. Os próprios cristãos começaram a fazer associações entre a dedicação do templo, a festa das luzes, ao próprio Jesus, que se autodenominava o verdadeiro templo de Deus. Outros, ainda ligados ao catolicismo, faziam uma ligação à festa do Deus Sol, que é mostrando, né, que já era um Deus cultuado pelos pagãos, mas ele se convertendo ali no 3º século, 3º, 4º século, eles se convertendo, eles fizeram também ali uma associação da festa ao Deus Sol com Jesus Cristo sendo o Sol da Justiça. E aí, dentro de muitos concílios entre eles, ali dos pais da igreja, os pais do catolicismo, dentro dos seus concílios e suas reuniões, foi decidido que eles comemorariam o aniversário de Jesus Cristo, né? Numa data ali calculada por alguns papas, monges, e com erro ou sem erro, mas eles decidiram que iria ter sim a comemoração e que o dia do nascimento de Jesus seria dia 25 de dezembro, no dia da dedicação do templo de Israel, no dia da festa das luzes, porque Jesus é o verdadeiro templo de Deus, Jesus é o verdadeiro sol da justiça, Jesus é a resplandecente estrela da manhã, e argumenta o que não falta para se achar uma justificativa. Mas eu e você, que somos teólogos, estudiosos, pesquisadores, não podemos aceitar as coisas assim. Nós podemos estudar, pesquisar, mas temos que entender. Qual é o nosso entendimento? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro não tem nada a ver com Cristo, nem com o cristianismo. O que não quer dizer que se hoje nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, estamos em pecado? Não.
Isso nós podemos fazer como uma oportunidade de falar do Evangelho de Cristo. Podemos usar a data como uma oportunidade de falar do amor de Deus, mas não podemos pregar que esta é a data do nascimento de Jesus, porque nesse período é inverno em Israel. E no dia em que Jesus nasceu, que os anjos aparecem para os pastores que estão ao ar livre à noite, eles estavam no campo pastoreando ovelhas e não era inverno. Então, existe sim uma contagem, existe sim todo um cálculo, né, dos estudiosos com relação aos pastores, com relação a Zacarias e o seu sorteio ali, onde ele recebe o anúncio do anjo de que a sua esposa também seria mãe. Então, todos esses cálculos, alguns estudiosos dão a data para outubro, setembro ou outubro, ou março ou abril. Estas são as datas mais prováveis onde o clima ajudaria, né, para que acontecesse da forma como a Bíblia traz escrito, mas jamais em dezembro. Para a gente fechar, agora já estamos chegando aqui no nosso ponto, que é o livro de Atos. O livro de Atos é conhecido como o livro da inauguração da igreja, é isso mesmo. Alguns trazem o livro de Atos como o livro do Espírito Santo, né? Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. E este livro é a continuação, seu escritor é Lucas, o mesmo autor do Evangelho, e ele é uma continuação do Evangelho. Anteriormente, até o primeiro século, ele era um único livro, mas depois do segundo século para frente ele é dividido. E o livro de Atos justamente mostra esse momento em que a igreja ela sai, né, ela abre as portas e vai para o mundo, vai para o campo, porque até então, até o batismo com o Espírito Santo, eles estavam ainda escondidos e com medo. Mas após a descida do Espírito Santo, em cumprimento de Joel, eles tomam coragem e saem para o mundo pregando o Evangelho e nunca mais retornam. O livro também enfatiza uma prática doutrinária, né? Atos fornece princípios do trabalho missionário, Atos revela padrões para a vida da igreja, descobertas arqueológicas confirmam de modo notável a exatidão histórica da narrativa de Lucas, com lugares, cidades, governos. Este livro também serve como uma ponte que liga os evangelhos às epístolas, e os evangelhos registram a vida de Jesus, enquanto aqui, no livro de Atos, quando está aqui na terra, após a sua morte, sepultamento, ressurreição, ele ascende aos céus. E aí sim, para que ele possa realizar os propósitos nos corações dos homens. Então, o conteúdo do livro de Atos narra a história do nascimento, né, da igreja, seus primeiros dias, e eles nos dá uma seleção de incidentes que mostram o envolvimento, o desenvolvimento e crescimento da igreja desde a ascensão de Jesus. Aí nós temos a conversão de Paulo, nós temos ali os trabalhos de Pedro, nós temos alguns apóstolos, aí depois se fixa mais no apóstolo Paulo com as viagens missionárias, com as implantações das igrejas. Por isso que o livro de Atos também é conhecido como livro das missões, porque ele traz sim estratégias, ele traz metodologia que é útil e é certeira para os dias de hoje. Existem pessoas que querem, né, trazer assim muita novidade, muita coisa criativa e acaba se perdendo quando o melhor, a metodologia melhor já existe, já foi experimentada e já foi provado que funciona. Então, você que gosta de missões, você que gosta de pregar o evangelho, gosta de trabalhar com discipulado, gosta de implantação de igreja, leia o livro de Atos e veja como é importante este livro, como ele ensina, como ele mostra que todos nós precisamos depender do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como a igreja crescer, prosperar e se tornar o que ela se tornou, o cristianismo, se não fosse a pessoa do Espírito Santo. Próxima aula nós vamos tentar resumir as epístolas paulinas e as epístolas gerais e então encerrar
com Apocalipse. Espero que dê tempo, porque em seguida nós já estaremos enviando a prova para vocês, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima aula.